Olá galera do YouTube e do Videolog, no que é de hoje eu vou falar dos processadores. O que é um processador? Vamos lá, o processador é a unidade central de processamento de computador ou sistema computacional. O processador é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador, por isso é considerado o cérebro do mesmo. Ele também pode ser chamado de unidade central de processamento, em inglês CPU, Central Processing Unit. Nos computadores de mesa, desktop, encontra-se alocado dentro do gabinete juntamente com a placa-mãe e outros elementos de hardware. No passado, os processadores eram constituídos de elementos discretos e ocupavam grandes espaços físicos. Com o advento da microeletrônica, a válvula foi substituída pelo transistor, e este, por sua vez, permitiu integração em alta escala, originando os microprocessadores. Os processadores trabalham apenas com linguagem de máquina, lógica booleana. Realizam as seguintes tarefas: busca e execução de instruções existentes na memória. Os programas e os dados que ficam gravados no disco rígido ou disquetes, são transferidos para a memória. Uma vez estando na memória, o processador pode executar os programas e processar os dados, controle de todos os chips do computador. O que é ULA? ULA é a sigla para Unidade Lógica Aritmética. Trata-se do circuito que se encarrega de realizar as operações matemáticas requisitadas por um determinado programa. Processadores atuais possuem outra unidade para cálculos, conhecida como unidade de ponto flutuante. Essa, por sua vez, serve para trabalhar com números enormes, de 64, 128 bits, por exemplo. Unidade de controle. O termo cérebro eletrônico está longe de classificar e resumir o funcionamento de um processador. No entanto, a unidade de controle é o que há de mais próximo a um cérebro dentro do processador. Esse controlador define o regime de funcionamento e dá ordem às diversas tarefas do processador. Entenda o cache. Entenda como o espaço onde as instruções podem ser armazenadas dentro do processador funciona, dado o volume de trabalho que a CPU enfrenta. Neste espaço são alocadas informações constantemente requisitadas. Isso é feito como forma de ganhar tempo, armazenadas no processador. Esses dados estão rapidamente acessíveis e não é necessário executar uma varredura em disco ou na RAM para buscar as informações. Registradores. Os registradores são a memória do processador. Você já entendeu que este microchip altamente especializado recebe dados e os processa, num regime de entrada e saída de informação que faz com que o computador, o tablet, o videogame, o GPS, a TV, enfim, todo o equipamento eletrônico funcione. Para saber o que fazer com os dados, contudo, o processador precisa de instruções. É isso que está armazenado neste tipo de memória chamada de registrador, diversas regras que orientam a aula a calcular e dar sentido aos dados que recebe. Memory Management Unit, MU. O Memory Management Unit, MU, é o responsável pela coordenação do funcionamento da memória. O processador só pode ser rápido se a memória RAM acompanhar. O MU é o recurso que transforma as instruções lógicas, virtuais, em endereços físicos nos bancos de memória. O processador varre a memória atrás de dados e instruções e o MU é o recurso que anota onde cada informação do sistema está hospedada na memória. É ele que diz onde o processador deve procurar. Importância do clock. Ter mais ou menos hertz significa o quanto o processador troca dados com o sistema. O processador que oferece 2,0 GHz pode realizar 2 bilhões de ciclos por segundo.
O circuito clock, que mede os ciclos e orienta o ritmo do fluxo de troca de informações no processador, é um dos principais critérios para estabelecer a velocidade do processador. Vale ressaltar, no entanto, que outros pontos entram nesta conta, como interface de memória, quantidade de cache, arquitetura, entre outros. Olha galera do YouTube, essa parte só para você. Se gostou do vídeo clique em gostei e se inscreva-se no meu canal. Falou, até mais.